Esse é o começo do desenvolvimento do carrinho. Juntamos todos os materiais que seriam necessários para a confecção inicial dele. Um total de 8 garrafas do mesmo modelo, uma última para servir como corpo e uma alternativa para servir como uma hélice. Nós também utilizamos as tampas das próprias garrafas, elásticos e palitos de churrasco, que serviriam para fazer toda a estrutura interna. Após isso, já começamos a juntar tudo, enquanto testávamos o funcionamento geral de cada parte da estrutura. A ideia inicial era fazer um motor elástico conectado a uma hélice, que, ao todo, eles iriam fazer um movimento rotativo, que desta forma iria causar com que a hélice gerasse vento e esse mesmo vento iria propulsionar o carrinho para frente e assim se locomover. Para as rodas, iríamos utilizar a junção entre o fundo de duas garrafas iguais para servir como os pneus, além de possuirmos uma câmara de ar para caso necessitássemos de tração. Nós teríamos 4 rodas iguais conectadas na estrutura do carrinho por meio de palitos de churrasco e que estariam sendo movimentadas pela hélice. Nós começamos a formar a estrutura interna. Utilizando as ligas amarradas ao palito de churrasco, elas estariam conectadas até o fundo da garrafa por uma tampa colada no palito. Nessa tampa estaria conectada a hélice, fechando a garrafa. As ligas no topo seriam fechadas pela tampa da estrutura interna do carro. À medida em que girássemos o palito interno, os elásticos iriam esticar. E por estarem presos na hélice, todos, à medida em que os elásticos girem para se descontrair, toda essa tração iria entrar em um movimento rotatório que iria permitir o movimento. Colamos as ligas no palito para que evitasse que se soltassem. Porém, após vários testes e dificuldades com o modelo, e sem que ele gerasse força suficiente, optamos por adaptar a mesma ideia. Nos juntamos novamente em outro dia, e então, dessa vez, decidimos mudar um pouco o modelo. Ainda usamos os elásticos, mas dessa vez decidimos que eles estariam diretamente conectados com a tração traseira. A ideia é que, ao esticarmos o elástico, preso novamente na tampa da frente da garrafa do corpo, por estar preso na tração, ao soltar, ele irá fazer com que as rodas traseiras girem em conjunto, permitindo assim que propulsione o carrinho para frente. Nós fizemos a junção de todas as peças e já testamos. Após darmos corda e esticarmos bastante os elásticos, fizemos alguns testes. Nós forçamos bastante o movimento para ver qual era a capacidade. Porém, em poucos testes percebemos que o movimento estava elevado demais e o carro não estava conseguindo manter a tração. As rodas traseiras estavam aceleradas demais e acabavam por deslizar ao solo. Então, por isso, optamos por utilizar as câmaras de ar. Colamos elas diretamente nas rodas, na intenção de que teria maior aderência ao solo. Enquanto fazíamos o processo, nós percebemos que, devido ao tamanho das rodas e também da câmara de ar, estavam ficando grandes espaçamentos ou bolhas de ar no meio do caminho, que também estavam impactando o movimento do carro, impedindo com que tivesse um movimento suave. Fizemos ajustes ao longo de toda a roda, tanto no seu tamanho quanto nas bolhas de ar para que aperfeiçoasse o movimento e continuamos com os testes. O movimento dele ainda está um pouco turbulento, mas continuamos por adaptar e por fim conseguimos que o nosso projeto atingisse a distância solicitada, marcando o fim do desenvolvimento.